Esse urânio, que ele de fato desapareceu e não foi mais encontrado, né, duas cápsulas de urânio que desapareceram do estoque lá e não foram mais encontradas, ele pode ser rastreado. Então, eventualmente, se isso de fato aconteceu, isso pode ser rastreado. E ainda que eles neguem, o Mossad com certeza vai saber. Aí a gente vai ter a ideia do tamanho do buraco que a gente se meteu. Além dessa questão toda, tem uma questão ideológica. O Brasil o governo brasileiro, né, é totalmente alinhado ao Irã. O Celso Amorim, que é o principal assessor para assuntos internacionais do Lula, ele tem uma afeição especial pelo Irã e, de outro lado, tem ódio de Israel, que ele nunca escondeu. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Justiça expede nova citação de Moraes em processo nos Estados Unidos. Tribunal atendeu a pedido das empresas Trump Media e Rumble. O Tribunal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos, expediu nesta terça-feira uma nova citação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após um pedido das empresas Trump Media ligada ao presidente Donald Trump e da plataforma de vídeos Rumble. As companhias que movem uma ação contra o magistrado o acusam de censurar conteúdos publicados nessas redes sociais no Brasil. A nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação, feita em março, foi frustrada. Procurado por meio do STF para comentar o caso, Moraes não quis se manifestar. Moraes terá um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação ou apresentar uma petição para contestar o processo, conforme as regras processuais federais dos Estados Unidos. Caso não se manifeste dentro deste período, a Justiça americana poderá declará-lo em revelia, permitindo que o caso avance com base apenas nas alegações apresentadas pelas empresas. As empresas pedem que a Justiça americana declare as ordens de Moraes inexequíveis em território norte-americano, por violarem a primeira emenda. Também solicitam indenização financeira e responsabilização pessoal do ministro brasileiro. Meus amigos, a batata de Alexandre de Moraes está assando. E Trump faz ameaça direta a líder supremo iraniano e uma exigência. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e exigiu rendição incondicional. As declarações foram feitas nesta terça-feira em seu perfil na rede social Truth Social. Trump afirmou que os Estados Unidos têm controle completo e total do céu sobre o Irã e conhecem a localização exata do líder iraniano. As declarações de Trump se dão em um contexto de tensões internacionais. As indústrias nucleares do Brasil, a INB, negaram boatos sobre um suposto fornecimento de urânio brasileiro ao Irã. A empresa única autorizada a extrair e processar urânio no Brasil garantiu que a informação é fake news. A INB afirmou não ter qualquer negócio com o Irã e só ser autorizada a produzir urânio para fins pacíficos. A produção é acompanhada por órgãos de controle como a AIEA e a CNEM, além de IBAMA, segundo essa mesma estatal. A empresa esclareceu que exporta yellow cake para a Rússia, onde o material passa por conversão em gás. O gás retorna ao Brasil para ser enriquecido em Resende e transformado em combustível para as usinas de Angra. Então, essa é a explicação oficial. Então, o Brasil não forneceu o urânio para o Irã. Vamos acreditar piamente nisso, né, Gustavo Lopes? Bom, é lógico que eles jamais admitiriam se isso de fato aconteceu, né? Eles não iam dizer que fizeram essa entrega, né, de urânio para o Irã, porque é evidente, né, que seria uma estupidez muito grande. Mas vamos lembrar do contexto em que isso aconteceu, supostamente, né, teria acontecido, a gente não pode afirmar com certeza. Isso foi no início de 2023. Início de 2023, o Lula recém havia sido empossado, ou recém havia assumido, né, como presidente do Brasil novamente. O Trump, nos Estados Unidos, estava às vésperas de ser preso, vamos lembrar, ele estava longe de ser
eleito presidente. Ele estava enfrentando vários processos nos Estados Unidos, ou seja, o cenário era muito difícil. A esquerda estava dominando, né, em boa parte do mundo, o Israel estava completamente isolado. Então, diante desse contexto, não parece tão, ainda que seja uma estupidez, se o Brasil de fato fez isso, não parece tão, digamos assim, descartável essa hipótese, né? Vamos colocar como uma hipótese. Mas tem outras questões, né? Esse urânio, que ele de fato desapareceu e não foi mais encontrado, né? Duas cápsulas de urânio que desapareceram do estoque lá e não foram mais encontradas, ele pode ser rastreado. Então, eventualmente, se isso de fato aconteceu, ainda que o Estado brasileiro negue, se, vamos colocar de novo sempre no se, né? Na hipótese de ter feito, isso pode ser rastreado. E ainda que eles neguem, o Mossad com certeza vai saber. Aí a gente vai ter a ideia do tamanho do buraco que a gente se meteu. Porque, vamos lá, além dessa questão toda, tem uma questão ideológica. O Brasil o governo brasileiro, né, é totalmente alinhado ao Irã. O Celso Amorim, que é o principal assessor para assuntos internacionais do Lula, ele tem uma afeição especial pelo Irã e, de outro lado, tem ódio de Israel, que ele nunca escondeu. Então, tudo isso somado torna essa hipótese plausível, ainda que seja uma estupidez tremenda se de fato isso aconteceu. Vamos saber logo, logo se isso aconteceu, porque, sem dúvida, nesse momento, Israel está ocupado com coisas mais importantes, mas isso vai vir à tona em algum momento. Muito bem, aqui Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Minha cara Fabiana Barroso, tem a história dos navios iranianos que ficaram atracados aqui no Rio de Janeiro e que até Joe Biden lançou reclamação dessa parceria esquisita do Brasil com o Irã. O que os navios estavam fazendo aqui, por enquanto, ninguém sabe. A turma do governo diz que ninguém viu e fica aí agora a suspeita, colaboração brasileira com o Irã e o Brasil apoiando o Irã nessa guerra contra Israel em função da posição diplomática estúpida do Lula, né? Que não desistiu de ficar nessa posição estúpida diplomática da elite socialista brasileira, né? Tá realmente bem ridículo. Estão permanecendo no lado errado das forças, é inadmissível. Mas vamos lá para essa história do urânio. Eles estão tirando onda e falando que é fake news, né? Que esse negócio dos navios atracarem não é nada demais e blá, 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 blá. Bom, o ponto não é esse. O ponto é da onde veio o urânio. Né, como que conseguiram urânio? Se foi do Brasil, tem duas possibilidades. Aqui eu estou falando de possibilidades. Tanto em relação aos navios, que a gente sabe que ao menos uma festa boa ali rolou, né? Uma festa. Inacreditável. E teve também situações de delegação do Irã, que está super recente, lá, né, em Brasília. Teve também aviões iranianos, que também ninguém sabe, né, de carga, que também precisariam dar explicações, ou seja, relações estreitas com o Irã, bastante esquisito, bastante imprudente e bastante inconsequente, bastante indolente, só para ficar no básico. Aí, dito tudo isso, se nós estivéssemos num Estado democrático de direito para valer, isso seria apurado com toda certeza, porque isso nos coloca numa rota de extremo perigo. Lembram-se, o Brasil é aquele que faz negócio com todo mundo, é aquele que o passaporte é apreciado, é aquele que todo mundo ri quando diz que é brasileiro, não era assim? Pois é, o Lula está fazendo um desserviço junto com o Celso Amorim, que não tem pudor algum e puxa saco de tirano. Não apenas de tiranos, no plural. E outra coisa que a gente precisa relembrar aqui, que é um tanto esquisita, é a presença de Geraldo Alckmin na posse do presidente do Irã, né, que teve lá aquele grito icônico, morte à América. Né, e ele com aquela cara de cogumelo e suas meias coloridas, fingindo que não era com ele, mas ele estava ali. Então, era com ele. Então, nós temos aí alguns fatos, não somente em relação aos navios atracados. Então, parem de dizer que a gente está fazendo fake news. Nós temos suspeitas e elas são legítimas. Tem que ficar de olho. E o exército israelense anunciou a morte de Ali Shadmani, principal comandante militar e chefe do Estado-Maior iraniano.
O assassinato foi executado durante um bombardeio noturno contra o centro de comando em Teherã, no 5º dia de conflito. A área de defesa de Israel descreveu Shadmani como figura militar mais próxima do líder supremo iraniano Ali Khamenei, que Trump já disse que é um alvo fácil. O oficial comandou guardiões da Revolução Islâmica e forças armadas ocupando posição estratégica na hierarquia militar. Trump pediu que moradores de Teherã deixassem a cidade imediatamente. Ele agora está reunido com o primeiro-ministro de Israel, fazendo reunião virtual, e o bicho pode pegar por lá, meu caro José. E agora, José, vai chover bomba em Teherã? Bem, eu não acho que vá chover bomba. Eu acho que está chovendo bomba já, né? Veja que esse militar aí que foi morto, ele tinha assumido o comando há 2 dias atrás ou 3 dias atrás, em substituição ao outro que tinha sido eliminado. Então veja a instabilidade que Israel lançou na cadeia de comando do exército iraniano. Um comandante sai, o outro 3 dias depois está eliminado. Quem é o próximo que vai querer assumir? Vai ser difícil. Nesse momento, existem certas questões práticas por causa de certos tipos de bombas que precisam ser utilizados na destruição de certos bunkers, de certos lugares onde se processam o enriquecimento de urânio, onde se processa o programa nuclear do Irã. E isso precisa de uma colaboração dos Estados Unidos. Na verdade, o que Israel obteve até agora é algo de inimaginável, não é? Tenho ouvido muitas análises militares, lido muitos analistas, inclusive na Europa, que estão estupefactos com o que Israel está demonstrando para o mundo, um pequeno país que está demonstrando um domínio total, né? O Trump agora fala em domínio aéreo, mas quem conseguiu esse domínio aéreo foi Israel, né? E isso é algo que caminha para mais de 100 horas de ataques sucessivos a alvos no Irã. Eu tenho a impressão que o regime do Irã está colapsando, embora façam ameaças que até agora não se concretizaram, mas a impressão que se tem é que o regime iraniano está colapsando. Vamos aguardar. O presidente Trump anunciou que os Estados Unidos têm controle completo e total do espaço aéreo iraniano em postagens no Truth Social. Trump disse que os Estados Unidos sabem exatamente onde o Ayatollah Ali Khamenei está se escondendo. Trump também afirmou que Khamenei é alvo fácil, mas que não será eliminado, pelo menos não por enquanto. Trump alertou que a paciência americana já se esgotou e exigiu que o Irã não dispare mísseis contra civis ou soldados de Israel. O presidente americano postou a rendição incondicional para o Irã e disse, em voo para os Estados Unidos, que iranianos estavam muito perto de ter uma arma nuclear. Gustavo Lopes, essa sim era a grande ameaça para Israel, que Israel correu para resolver logo essa guerra. Não quis dar tempo ao tempo para levar um ataque surpresa, né? Já basta aquele do Hamas. Exatamente, Serrão, porque o Irã, ele estava buscando desenvolver a sua arma nuclear e tinha intenção de usar, diferentemente de outros países, que tem aí durante já décadas, um arsenal nuclear, mas é usado para persuasão, nunca foi usado de fato. O Irã tinha claras intenções, abertas intenções de fazer uso desse armamento, então é evidente que Israel, na sua legítimo direito de se defender e defender seu povo, se antecipou a isso. Agora, é interessante, porque me parece óbvio, e eu concordo com o professor Sepúlveda, que o regime está balançando e muito dificilmente vai conseguir se manter.
né? O presidente Trump já exigiu enfim, a rendição total, né, do regime. A cadeia de comando toda já foi eliminada, né? O Ayatollah está escondido num bunker que já se sabe onde ele está, ou seja, ele está como estava o Saddam, dentro do buraco, como esteve o Gaddafi, ou seja, o fim desses ditadores acaba sendo o mesmo. Mas tem desdobramentos para além da região, né? Isso eu acho que é interessante. Tem ali, por exemplo, o Irã é o principal fornecedor de armas e suprimentos para o Hezbollah, né, no Líbano. É o principal fornecedor de armas e apoio logístico para o Hamas, ali na fronteira, na faixa de Gaza. Mais do que isso, ele fornece armas também para a Rússia. Hoje, a Rússia usou um drone iraniano, né, Shahed, para atacar Kiev, a capital da Ucrânia. Ou seja, olha a quantidade de desdobramentos, isso vai ter um efeito cascata muito grande. E, além disso, aqui na nossa região, o Irã hoje é um dos principais fornecedores de apoio logístico, militar e financeiro para a Venezuela. Se cai o regime atual, que apoia o regime na Venezuela, isso pode ter um efeito cascata no mundo inteiro. Então, isso é muito, como eu falei no início do programa, isso pode ser uma virada de chave muito grande. A gente sempre tinha aquela questão, bom, vamos ver como é que a Rússia vai se comportar. A Rússia já tirou o corpo fora. China não deu um pio, que esses são os aliados, né, do Irã. Ou seja, o Irã está tendo que se virar sozinho contra Israel, que está dando um laço neles, literalmente, como bem colocou o professor Sepúlveda, né, ele já conseguiu esse domínio antes mesmo dos Estados Unidos entrarem. E me parece que os Estados Unidos vão entrar agora para aniquilar totalmente qualquer possibilidade de reviravolta nesse conflito. Além disso, hoje saiu um vídeo do Reza Pahlavi, que é o príncipe herdeiro, né, da antiga monarquia do Irã, era filho do último Shah do Irã, que seria como se fosse um rei, né, do último monarca iraniano, ou persa, né, se a gente preferir, que a partir de 1979, quando teve a Revolução Islâmica, eles tiram a monarquia do poder e eles assumem o regime dos ayatollahs, que é um regime totalmente radical, teocrático, enfim. E esse príncipe herdeiro, que é o Reza Pahlavi também, que tinha o mesmo nome do seu pai, já fez um discurso hoje conclamando a população iraniana, já se colocando como líder. E ele tem o apoio, né, do Ocidente, dos Estados Unidos e Israel. Então, assim, talvez haja uma mudança muito grande, muito significativa na região, né? Ali não só no Oriente Médio, mas também com desdobramentos no mundo inteiro. Então, é muito interessante isso que está acontecendo, a gente acompanhar com atenção, porque digamos assim, era um conflito que estava se desenhando há muito tempo. Mas tinha-se muita precaução, não. Irã é uma potência militar. Bom, Israel acabou com eles em menos de uma semana. Isso é muito sério, isso tem um desdobramento geopolítico muito, muito intenso no mundo agora, no curto e médio prazo. Então, vamos ver. Agora, com a entrada dos Estados Unidos, me parece que vai ser a capitulação total do regime e é interessante que haja já uma pessoa, enfim, alguém ou um grupo político para assumir, para que não haja um vácuo, né? Porque nos outros países ali da região, quando teve esse vácuo, seja no Iraque, seja no Afeganistão, na própria Síria, quando ficou esse vácuo, chegou-se a guerra civil e aí as consequências são trágicas. Então, não se pode dar esse tempo, né? Já tem que, a partir do momento que caiu o regime, me parece que ele já está caindo, já tem que ter algo muito consolidado para chegar no lugar e poder trazer minimamente a paz para a região. Não pode haver perda de tempo, não. Enquanto isso, aqui Bradock Show, oferecimento Golden Brasil, o Irã tem o Ayatollah caindo e aqui tem o Ayatolado que já caiu e não sabe. O presidente Lula sugeriu que o G7, do qual o Brasil não faz parte, não deveria existir. Viu, legal, Lula aproveitou para dizer isso exatamente na visita que ele fez ao Canadá. A mesma visita que semana passada ele reclamou, semana passada, uns 15 dias atrás, que ele não estava querendo ir, que ele ia para lá para falar alguns minutos só, perder tempo na viagem, então ele não estava a fim de ir. E foi para fazer besteira. Lula defendeu que o grupo das 7 democracias mais ricas deveria ser substituído pelo G20 nas discussões globais. Lula também afirmou que participa desde 2003 para evitar a impressão de rejeitar convite das nações mais ricas, né? Não passar que ele tem o preconceito contra os ricos, né? É um artista, é o ayatolado mesmo. Lula também defendeu o retorno da Rússia ao grupo, de onde foi afastada em 2014, após a anexação da Crimeia. Lula também chamou o G7 de primos ricos que se reúnem e disse que o G20 tem mais densidade humana e econômica. Sobre tensões
Irã-Israel, Lula disse apenas que qualquer conflito o preocupa e é o homem, Lula, é o homem que nasceu para a paz. Fabiana Barroso, a gente está vendo o homem que nasceu para a paz desde o 8 de janeiro aqui no Brasil, né? Dizendo que vai ferrar um, vai ferrar o outro, que ia atacar todo mundo. Tá aí. Lula, o Pacífico. Dá para aturar essa? Olha, ele fez tanta fanfarrice só no dia de hoje. Que vergonha, gente, né? Deu joinha na foto, ficou fazendo hang loose, sei lá o que ele quis fazer. Interrompeu o primeiro-ministro alheio, né? Ou ele tomou aquela água que passarinho não bebe, ou ele é assim mesmo, ou as duas possibilidades, né? Então a gente está assim, a gente está vendo os regimes tirânicos caírem por aí, e caírem de maduro, inclusive, com o sofrimento da população, e a nossa aparição não ter fim, até cansa, Serrão. Todos os dias a gente tem que dizer a grave realidade brasileira de alinhamento, desde alinhamento internacional errado, condenável, inapropriado, que é uma palavrinha que hoje também esteve por aí, e até ausência de plano econômico, muitos cargos espalhados, e essa motivação, né, que agora, quanta besteira você leu o que ele disse, pelo amor de Deus, né, que o G7 é isso, que rico, pobre, que tem densidade, é nada, ele não gosta dos caras, ele só está ali para ver se ele ganha uma atenção que ele não tem mais no Brasil, e assim eu espero que permaneça. Ele já sabe que ele já está perdendo prestígio até com o amigo dele, né, o Macron, que também é outro impopular. Então é isso, ele tem que ficar ali caçando pelas beiradas. Disseram que ele ficou tentando puxar o saco da Meloni e não deu, né? Acho que ela olhou para ele e falou, quem é esse tio aí? Manda esse tio ficar quieto, quem é a cuidadora desse tio? Né? Mas se ela não fez, merecia. Gente, é vergonha alheia, né? Cada vez que o Lula está ou aqui ou em qualquer lugar, porque o lugar aonde ele jamais deveria ter saído era lá da República de Curitiba.